a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e outros agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês também podem nos acompanhar no Twitter, @NBA das Minas, no Instagram, @NBA das Minas Pod, e também no TikTok, @NBA das Minas. Lá nessas redes vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além da cobertura em tempo real dos jogos. Vamos aos recados paroquiais e cupons. Não esqueçam de utilizar o cupom do NBA das Minas para comprar aquela jersey lá na Monza Imports. A temporada tá para começar, então aproveita, corre lá, usa o cupom de desconto e garante já a sua jersey para a temporada. Na Odyssey também tem as nossas camisetas exclusivas, tem coleção que a gente lançou nova aí no finalzinho da temporada, várias coisas legais para vocês, também com o cupom NBA das Minas tem desconto. Na Aurelo, vocês podem ser nossos colaboradores e, além de acessar conteúdos exclusivos, também tem sorteios mensais. Então, Aurelo com 2ls.cc/NBA das Minas tem apoios lá para todos os bolsos. E, é claro, a nossa parceira KTO. Se você está acostumado a apostar ou não está e quer começar, é só acessar kto.com, utilizar o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo, e você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Todos os dias, todas as semanas, tem várias dicas de aposta nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, no Telegram. Então, corre lá, kto.com, cupom NBA das Minas, garante os 20% de bônus e aproveitem as nossas dicas de apostas que tem aí quase que diariamente para vocês não perderem dinheiro e também aproveitarem para se divertir. Falando em Aurelo, né? Acabei de falar sobre a Aurelo e os apoios e conteúdos exclusivos. Nessa semana a gente lançou o segundo episódio exclusivo da série Unlocked, das quadras às ruas, que conta a história do Fab Five. Mas para falar um pouquinho mais disso, eu vou trazer a minha parceira e minha fiel escudeira de todas as semanas. Ela vai falar um pouquinho mais aí, dá só um gostinho, na verdade, para que vocês saibam como foi aí esse episódio. Fiquem interessados, acessem a Aurelo, apoiem o NBA das Minas e tenham aí o prazer de ouvir mais detalhes sobre essa história. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Seja bem-vinda novamente essa semana, Agatha Máximo, tudo bem? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo ótimo, Drica, tudo bem? E, pois é, saiu ontem um novo episódio de Unlocked, como você muito bem falou, um episódio sobre o Fab Five, aí um time, né, universitário que mudou completamente o jogo e a cultura ao redor do basquete, né? Vale muito a pena ouvir. Inclusive, tivemos a participação dele, né, Marcelov, o inesquecível Marcelov estava presente ali, nos ajudou brilhantemente a contar um pouco dessa história. E semana que vem tem outro episódio, dessa vez do Kickpedia, que é também muito bacana. A gente vai falar de todas as signatures de tênis feitas por jogadoras da NBA. É muito bacana também. E depois tem mais coisa, né? Vocês que já assinaram a Aurelo sabem que nós temos aí 3 episódios inéditos todo mês para os apoiadores. Já vem mais um do Dinastias. E por enquanto é isso. Eu não vou ficar contando muito, dando muito spoiler, né, Drica? Tem que ir lá assinar e descobrir. E mais do que isso, né? O último sorteio foi maravilhoso. A gente sorteou um tênis incrível. O vencedor, mais incrível ainda. Depois a gente vai fazer uma postagem do vencedor recebendo
o tênis do sorteio. E esse mês tem de novo. Então, assim, além de fazer parte de um grupo maravilhoso do Telegram, né, Drica, exclusivo, além de ouvir os podcasts, de ler os textos, você ainda ganha brindes. Então, eu não sei o que o povo tá esperando. Pois é, a temporada vai começar. Aproveitem aí esse tempinho para acessar a Aurelo, apoiar o NBA das Minas e ter acesso aí a todos esses conteúdos exclusivos. Mas tem conteúdo exclusivo, mas tem conteúdo aberto também. E essa semana o tema do podcast aí não poderia, né, deixar de ser outro. A última grande troca aí que movimentou a NBA, né? Envolvendo dois times, mas com um terceiro que estava na disputa ficando, né, coitado. Mais uma vez a ver navios. Nós trouxemos aí alguns representantes dos personagens envolvidos nessa história para falar um pouco aí sobre essa super troca. Estão com a gente hoje a representante do Cavs no Brasil, a queridíssima Evelyn, e o Alexandre, do Rádio Knicks. Olha a minha voz, não basta estar com terçol no olho, a voz ainda tem que estar ruim ainda da semana da Taça Brasil. Então a gente traz aí a Evelyn e o Alexandre para chorar as pitangas aí do que poderia ser, mas não foi, do que se perdeu. Primeiro vou começar com ela, Evelyn. Seja muito bem-vinda, boa noite, como você Boa noite, está? meninas. Boa noite, Alexandre. Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, para quem está ouvindo agora. Bom, eu tô aqui, então, aparentemente, representando a parte feliz, né, disso tudo que aconteceu. Mas eu tô muito feliz de estar aqui de volta. É sempre muito bom estar aqui com vocês, conversar com vocês. E mais feliz ainda porque, finalmente, o meu Cavs tá voltando. E sem LeBron James, tá, gente? Para provar que realmente há vida sem LeBron em Ohio, tá? A gente tá aí, né, em busca de fato brigar por algo. O que surpreendeu na temporada passada, agora já não vai ser tanta surpresa assim, já vai ser mais uma realidade em Ohio. E para falar aí, né, do que poderia ser, mas não foi, né? Alexandre, seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, como você está? Boa noite, Agatha. Boa noite, Drica. Boa noite, Evelyn. Queria agradecer o convite. É muito gratificante quando um projeto que você escuta, que você consome o conteúdo te convida para fazer parte. Eu estou muito honrado de ter participado desse episódio aqui, por mais que seja por um motivo meio triste para Knicks Nation Brasil, mas é um pouco de misto de prazer e agonia, prazer que acabou, agonia que não rolou, mas tem que olhar para o lado bom. RJ Barrett renovou, e é isso, não tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida. Mas seguir em frente. Pois é, né? Não tem muita coisa boa, mas a gente vai entrar nos pormenores disso, né? O que aconteceu? Vamos à troca. O Cleveland Cavaliers surgiu e levou o Donovan Mitchell. Para Utah, ele mandou Larry McKinnon, Ochai Agbaji, Colin Sexton, 3 escolhas de primeira rodada desprotegidas, 2025, 2027 e 2029, e 2 swaps, 2026 e 2028. O Colin Sexton, esse momento é o momento em Pelo que a amor de Evelyn Deus, chora, Agatha. né? Porque Pelo você amor de Coitada, Deus. queria cara. Ela ainda que faz ele... essa pausa dramática pra Evelyn chorar. Pois é. Ele era a base do Cavs, né? Ele foi durante um período a base do Cavs e, enfim, perdeu parte da temporada após uma lesão no joelho. Ele assinou, inclusive, um acordo aí de 4 anos e 72 milhões de dólares garantidos. E esse valor faz parte de uma sign and trade aí para o Utah Jazz. E no Cavs, o Mitchell, que hoje está com 26 anos, ele vai se unir ao Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen, e é um núcleo jovem maravilhoso, né? Temos aí, dentre os jogadores mais novos, 3 All-Stars, levando em consideração que um deles não é o Mobley, né? Então, potenciais 4 All-Stars, né, Drica? Exatamente, né? E falando em All-Stars, né? O Donovan Mitchell foi 3 vezes All-Star. Ele que foi a 13ª escolha do draft de 2017, que era de Denver, mas ele foi enviado em uma troca para Utah. E lá de 2017 para cá ele se transformou em um dos nomes fortes, né, da NBA.
Ele tem 345 jogos na carreira como jogador da NBA, com médias de 23,9 pontos, 4,2 rebotes, 4,5 assistências e um aproveitamento de mais de 44% de field goal, mais de 36% na linha dos três e mais de 83% de lances livres. O Mitchell sai e deixa o Utah Jazz em reconstrução, né? Primeiro, teve a troca do Gobert para o Minnesota Timberwolves por 5 escolhas de primeira rodada e agora com a troca do Mitchell, mais escolhas aí, né, para a mão do Utah Jazz. Depois desses movimentos, o Jazz reuniu 13 escolhas desprotegidas ou levemente protegidas até 2029. Então é muita escolha. Falando em escolha, né, a Agatha sabe bem o que isso significa. Antes de a Tá gente todo falar mundo como... querendo copiar meu risquinho. Eu gostaria Virou de moda dizer, agora. gostaria de dizer que isso aí é a mente criminosa de Danny Ainge trabalhando, né? Mas enfim. Antes de a gente falar de como vai ficar Utah e como poderia ter ficado o Knicks, coitado do Alexandre, vamos falar primeiro do Cavs, né? O que vocês acharam dessa troca? E como que vocês imaginam que o Cleveland vem para a próxima temporada com esse núcleo? Porque a Evelyn, eu recebi a Evelyn, inclusive foi, eu acho que logo depois ali da lesão do Sexton, né? Coitada, chorou as pitangas lá e agora teve que se despedir dele. E a gente falava justamente, né, naquele começo, como o Cavs começou bem essa temporada e tinha aí tinha e agora tem ainda mais, né? Peças importantes, sólidas e que ainda estão longe, né, do teto, enfim, que poderiam se desenvolver e agora adiciona o Donovan Mitchell nessa história aí com esse núcleo que a Agatha já citou, né? O Garland, o Mobley, o Jarrett Allen, que chegou muito bem. Como é que vocês enxergam aí o Cavs para essa temporada? Como bem salientou Evelyn, sem LeBron James existe, sim, vida em Ohio. Como é que vocês analisam aí que chega o Cleveland Cavaliers para a temporada 22-23? Acho que, basicamente, o que foi uma surpresa na temporada passada já não é mais. Aquela coisa que tinha de, aonde o Kevin chegar tá ok, porque não era isso que a gente estava esperando. Essa narrativa já não pode mais ser usada, porque agora, com certeza, o Cavs se tornou uma realidade, né? A gente conseguiu colocar 2 jogadores no All-Star na temporada passada, que foram o Garland e o Allen. Tem um possível grande, né, All-Star, que é o Mobley, e agora a gente tem de fato o All-Star que é o Mitchell. Então, assim, não tem como mais ficar falando que esse time não é uma promessa ainda, não tem mais como. Apesar da gente ainda ter, talvez, assim, não ter um elenco totalmente bom, assim, recheado, por exemplo, na posição número 3 seria, assim, a nossa posição mais fraca, entre aspas, né? Apesar ter uma grande expectativa na evolução do Okoro, dessa posição, ainda ele tá se desenvolvendo, né? Ele ainda não é aquela realidade que o Garland se tornou, por exemplo. Mas ainda assim a gente tem um elenco forte que pode sim brigar, né? Porque a gente tem aí o Rubio, que não vai começar a temporada, mas ele tá no time, né? Tem o Raulzinho, que foi contratado. Aí a gente trouxe também o Lopes para ser o reserva do Allen. Tem o próprio Thierry Osman, que tá jogando bem na Turquia agora, mas o problema do Thierry é aquela inconstância dele, que ninguém sabe se vai, se não vai, né? Mas, então, assim, eu não espero título. Eu acho que ainda tá um pouco cedo para isso. Mas as expectativas que agora eu tenho é que a gente consiga a vaga direta nos playoffs. Não sei até que ponto a gente conseguiria chegar nos playoffs, porque pelo fato do time ser novo, ainda não tem aquela casca, aquela coisa, apesar de termos Kevin Love, o Ricky Rubio, o próprio Donovan Mitchell, né, que são, assim, experientes na questão de playoffs, ainda a grande maioria do time é jovem, então talvez isso atrapalhe um pouquinho, mas não me faz acreditar menos no time. Então, para essa temporada, a minha cabeça é isso, é conseguir vaga direta nos playoffs. A partir disso, o que conseguir para mim é lucro. Eu gosto muito do senso de realidade da Evelyn, né? E eu concordo muito com você, Evelyn, que a narrativa de até onde chegar tá bom, não vale mais, né?
Até porque o Cavs na temporada passada largou muito bem e continuou muito bem, mesmo sem o Colin Sexton, né? E eu lembro que naquele episódio que a gente gravou, essa era um grande ponto de interrogação, né? Será que o Cleveland vai conseguir se manter ali na frente? A gente sabia que lá na ponta não conseguiria, até porque os outros times aí mais cascudos, vamos dizer assim, ainda estavam engrenando, né? Mas se conseguiria manter, né, um bom basquete, uma coisa mais consistente, e apesar da saída do Colin Sexton, né, o Cavs continua fazendo uma boa temporada. Agora ele sai, né? Ele deixa o time, mas dá lugar a um cara como, né, o Donovan Mitchell, que, enfim, né, dispensa comentários. E aí eu queria saber da Agatha e do Alexandre, como que vocês acham que vai ser esse encaixe, né, do Mitchell, e se vocês concordam, né, com a Evelyn, e eu concordo com ela, né, que o Cavs nesse momento deu um passo a mais para estar nos playoffs. O que vem dos playoffs também vai depender aí de como chegam os outros concorrentes, e até porque, né, gostaria de salientar, como sempre gosto de falar aqui, que o leste é sim muito forte e vai continuar muito forte, né, até porque a gente tem aí o Giannis Antetokounmpo, tem o Boston Celtics, enfim, tem um Bulls que está se estruturando. Não vou falar do Nets porque me recuso, mas como que vocês enxergam o potencial desse Cleveland Cavaliers com Donovan Mitchell e mantendo essa base aí e essas outras peças que a Evelyn citou para essa temporada? Eu concordo bastante, eu acho que é um time que deu um salto muito importante. Eu tô muito curioso para assistir como que vai ser essa dinâmica do Donovan Mitchell com Garland, porque o Donovan Mitchell é um chutador fenomenal de três, mas ele tem o costume de chutar muito saindo do drible, né? O aproveitamento dele no catch and shoot é na faixa dos 34%, então vai ser ele um pouco mais sem a bola, como que vai ser. Ele costumava jogar com dois dos melhores fazedores de assistências de bloqueio, screen assists no jogo, né, que é o Gobert e, incrivelmente, o Whiteside. São dois jogadores que têm 7 e 8 screen assists por jogo na última temporada, e o Jarrett Allen tem a média de 3. É um cara que vai talvez trabalhar um pouquinho mais fora da bola, como que ele vai se adaptar a essa função. Mas eu acho que ele encaixa bem na questão do Garland, que a gente viu que principalmente nos últimos jogos ali, no play-in, faltou um segundo criador. O Garland muitas vezes criava algumas oportunidades e não tinha quem converter. O Donovan Mitchell não vai deixar passar as oportunidades. E você tem duas torres ali para proteger a fraqueza do Mitchell, que é a defesa, né? O Allen e o Mobley são dois defensores fantásticos, versáteis, que se o Donovan Mitchell dormir um pouquinho, você consegue compensar. Tem um pouco da questão do tamanho, né, que era uma crítica, a gente até pensava na questão do Knicks, um backcourt pequenininho com Garland e Donovan Mitchell, mas que realmente eu acho que a defesa do Allen e do Mobley vai compensar isso tranquilamente. Eu acho que é um time muito interessante, tem muito potencial para crescer. Eu acho que o Okoro gostava muito no draft, até mais que o próprio Obi Toppin, então eu acho que ele ainda tem muito para mostrar, e eu acho que esse time do Cavs pode até surpreender um pouco. Tô mais alto neles do que a maioria. Pois é, eu acredito também que, enfim, o caminho é pra frente, né? É um time que deve melhorar. Me agrada também ser um time muito jovem, né? Essa reconstrução, ela foi feita de uma forma absolutamente incrível, né? Kobe Altman tá de parabéns, Mike Conley também. E, assim, é de fato surpreendente, né? Quando a gente olha ali pra saída, um pouquinho depois da saída do Irving, um time que ficou, coitado, tava esmurrado lá na sarjeta. Era um time que tinha George Hill, Kyle Korver, Rodney Wood, ainda tinha Zizic nesse time, J.R. Smith ainda, né? Que a gente imaginava que não fosse para muito lugar durante algum tempo. E conseguiu transformar essas pequenas peças aí em muita coisa, né? As trocas foram sendo feitas, boas escolhas também. É um time que trocou muito bem em todo aquele bafafá do Harden pro Nets, se posicionou muito bem dentro dessa troca e trouxe para si o Jarrett Allen e o LeVert, que, enfim, são peças fundamentais hoje, né? Inclusive salvaram a vida do LeVert, que ele descobriu aquele tumor que ele tinha no pâncreas, né? Então, assim, além de tudo, ainda salvaram a vida do homem. E tem
referências de jogadores experientes, como a própria Evelyn falou. Tem aí no Ricky Rubio e principalmente no Kevin Love, que não estava muito afim de continuar, né? Verdade seja dita, nessa época aí, ele não estava muito afim de continuar no Cavs, mas parece que recobrou um pouco da consciência e já se sente um pouco mais à vontade de permanecer na equipe. Eu acho que existe a combinação perfeita de muitos fatores para que esse time dê certo e dentro da organização a paciência necessária para que esse time se torne vitorioso, né? Porque às vezes você tem todos os ingredientes, mas falta paciência, que é o que acontece com os grandes mercados, geralmente, né? E aí a gente já vai falar do Knicks, que é um grande exemplo, o próprio Lakers, falta de fato esse período de amadurecimento dado aos seus jogadores principais. Então, às vezes se troca, obviamente duvidoso, mas muito promissor, por algo já certo, mas com um período de vida menor. E eu fico muito feliz em saber que o Cavs é uma organização que tem, geralmente, essa cultura, né? E tem tido com esses dois nomes dentro da organização, esse período aí de adaptação de todos esses seus jogadores. Então, espero uma temporada boa, mas também não vejo a diretoria cobrando, por exemplo, finais ou algo do tipo. Mas os playoffs eu acho que é o mínimo, dado a última temporada. Feio vai ser se acontecer o que aconteceu com o Knicks, né? Que tinha ido muito bem e depois caiu bastante de produção sem ter feito mudanças muito drásticas. Mas aí eu vou deixar a Drica puxar esse assunto, porque eu Posso não só quero entrar nas complementar uma coisa polêmicas antes da hora. rapidinho? Coitada, já tá. Com Pode, certeza, diga. pode. Corta a Agatha que ela já tá atacando o coitado do Não, é Alexandre só antes que de a a gente entrar no Agatha, ela Knicks. comentou dessa questão da paciência, né, com os jovens e tal, e eu acho que é exatamente essa questão que todo o nosso front office estão fazendo com o Okoro, porque talvez ainda não tenha chegado esse outro jogador mais experiente, ou não sei, algo do tipo da posição dele, porque eles realmente querem que o Okoro se torne o jogador que eles acham que ele pode ser, né? Então eles querem continuar dando essa chance. Saiu hoje uma matéria que eu vi que ele treinou durante todas as férias dele essa questão do jogo ofensivo dele, que realmente é uma fraqueza, porque a defesa não tem nem o que falar. Ele é muito bom. Mas a questão ofensiva dele ainda é inconstante também, né? Apesar dele ter melhorado os números na última temporada, mas ainda é inconstante. Então, eu dei uma lida hoje numa matéria que saiu, que ele treinou durante todas as férias dele essa questão. Então, realmente prova que ele quer melhorar, que ele tá afim de melhorar, e eu acho que é um ponto que o front office quer apostar. Talvez esperando que não que ele dê o mesmo salto que o Garland deu, mas que ele possa realmente ajudar não só na defesa quanto no ataque, ser esse jogador. E para um mercado pequeno, igual é o de Ohio, né, que não tem como não contestar isso. Então, é muito bom saber que a gente realmente conseguiu se reconstruir tão rápido a partir de, basicamente, escolhas de draft. Então, realmente é algo que deixa a gente bastante feliz, né, os torcedores, assim, e esperançosos porque pode vir a se tornar o time. Em relação ao Sexton, eu só quero dizer que, na minha cabeça, tá, ele continua no Cavs, ele não vai jogar porque ele está se recuperando da lesão, e quando for jogos contra o Utah Jazz, eu vou fingir demência. E apenas isso. A Evelyn fingindo que não tem É ninguém do apenas outro lado isso. e vida que segue, é isso. Mas já que a Agatha começou a cutucar um dos nossos convidados, né? Coitado. Vamos falar do Knicks? Eu acho que do Cavs a gente deu aí, né, um panorama. É um time jovem que incluiu aí, né, um Donovan Mitchell que também é jovem, né, 26 anos, há um núcleo já bastante forte, que tem muito para evoluir, mas que já provou que pode sim fazer com que esse Cavs seja um time respeitado e que pode sim fazer uma ótima campanha, como a Evelyn disse, como todos aqui falaram, né? Eu acho que playoffs para esse time que se desenha aí é o mínimo que a gente espera, né? Se não for assim, aí sim será surpreendente, não ao contrário. E Evelyn, eu espero do fundo do meu coração que não seja essa surpresa negativa, porque o Cavs merece, tem feito um trabalho bastante
interessante aí, merece estar nos playoffs de maneira direta, como você disse. Mas aí vem o Knicks, né? O Knicks, enfim, existia toda aquela, como eu posso dizer, né, esperança, aquela coisa, né, de meu Deus, será que o Spider Mitchell vai parar em Nova York, né? Pacotes foram oferecidos, teria oferecido inclusive o R.J. Barrett, escolhas desprotegidas, falou-se em Obi Toppin no pacote, outras escolhas envolvidas, né? O Knicks estava aí disposto a negociar, aparentemente. E aí, Alexandre, eu te pergunto, o que faltou? O que faltou para que Nova York fosse o destino de Donovan Mitchell e não Cleveland? Você acha que em algum momento o Knicks de fato era um destino possível ou isso não passou de esperança de parte do Knicks, mas não correspondido em Utah? Enfim, você acha o que você acha que faltou para não acontecer essa troca que todo mundo, né, achava que aconteceria, que poderia acontecer? E a partir do momento em que não houve essa troca e que o Donovan Mitchell aí pegou suas malinhas e foi para Ohio, como você enxerga o caminho do Knicks a partir de agora? Eu acho que o Knicks estava na liderança da negociação todo o tempo, né? Já saíram algumas notícias, acho que foi até na reportagem do Hoje, depois que confirmou a troca para Cleveland, que os ativos que o Jazz preferiria era até o do Knicks. Mas se eu tivesse que colocar, sintetizando, 3 principais motivos, eu acho que a troca não aconteceu. Eu acho que o principal é o Knicks ter negociado com um pouco de soberba, dessa confiança de que o Jazz queria os ativos deles. Eles tinham certeza que se Ainge, ou no caso, nem era o Ainge que estava negociando diretamente com eles, né? Era o GM, o Justin Zanuck, e tal. Ele recebesse uma proposta que ele gostaria, ele ia voltar para a mesa com o Knicks e falar, olha, recebi tal proposta, vocês vão cobrir? E não foi o que aconteceu, eles receberam a proposta das 3 escolhas do Cavs, dos swaps e do Oshai, satisfez a necessidade de picks que eles queriam, e nem ligaram pro Knicks. As notícias que a gente teve foi que pegou de surpresa muitos dos dirigentes, muitos dos tomadores de decisões quando isso aconteceu. Eu acho que outra questão importante é a avaliação errada de quantos ativos do Knicks valiam no mercado, né? A gente viu que na noite do draft eles trocaram a escolha 11 por escolhas protegidas do futuro, e a gente viu que o Oshai, que foi a 14ª escolha do Cavs, teve mais valor na negociação por já ser um jogador com 4 anos de contrato, por ter agregar até salarialmente para facilitar a troca, do que essas 3 escolhas super protegidas que o Knicks conseguiu de Detroit, Washington e Bucks. E eu acho que também teve um pouco da decepção, que a gestão Leon Rose foi contratada por causa tecnicamente, né, os contatos privilegiados, vamos falar assim. A gente sabe que não tem tempo em NBA, Jalen Brunson veio só depois, tudo bonitinho. Mas parece que a diretoria não estava imaginando que o Jazz, estaria disposto a negociar o Donovan Mitchell agora. Porque a gente conseguia enxergar que os contratos que eles assinavam, que as próprias escolhas que eles trocaram, por exemplo, a 11 por escolhas que devem protegidas, que devem virar escolhas reais em 2024, 2025, seriam mais valiosas no ano que vem. Então, a gente gastou alguns salários expirantes, como Kemba Walker, Nerlens Noel, Alec Burks, que poderiam facilitar uma troca que é expirante, ou se o time quiser, ele tem um team option para o ano que vem. O time não teve isso, tava aqui oferecendo Evan Fournier, um Julius Randle da vida. Então acaba que a negociação foi um pouco mais complicada, né? Você comentou de Obi Toppin, o Knicks chegou, segundo hoje, a primeira proposta, nas primeiras propostas que eles fizeram, o R.J. Barrett, o Mitchell Robinson, o Obi Toppin, 3 escolhas protegidas. Só que não era interessante, tanto o Mitchell Robinson tanto quanto o R.J. Barrett assinaram novas extensões, né? Interessante a gente também pensar na questão de que o Knicks meio que ficou uma sensação meio ruim com o R.J. Barrett, que o principal ativo, o principal nome, né, do time foi oferecido como nada. Que as últimas negociações que a gente teve notícia pré-extensão do R.J. Barrett foi que a primeira oferta era R.J. Barrett, Evan Fournier, que ia para outro time, provavelmente o Lakers, eles não especificaram, 2 picks protegidas para o Jazz e 3 picks protegidas de outros times, que são essas 3 que o Knicks adquiriu no draft pela 11. Aí pediram Quentin Grimes, aí o Knicks não queria, ofereceu Immanuel Quickley. Aí falaram que não, tinha que ser mais uma desprotegida para ser o Immanuel Quickley. O Knicks ofereceu o Immanuel Quickley e uma proteção top 5 na última escolha.
E aí eles acharam assim, não, o Jazz não vai conseguir nada melhor, vai voltar pra gente aceitar. Erraram. O Jazz foi lá, conseguiu as trades protegidas em outro time e ligaram pra eles. Então, infelizmente, se tivesse resumir, acho que foi a soberba, o principal motivo. Não tenho como colocar essa expectativa aqui. Eles estavam no controle das negociações e achar que tudo ia voltar pra eles. Sobre o futuro, eu acho que o Knicks precisa trocar o Julius Randle. É um cara que, apesar da temporada de All-NBA 2 anos atrás, não condiz mais com o time. Teve alguns casos de falta de respeito com a torcida também fez falta de respeito com ele em defesa da torcida, mas encaixa pouquíssimo com o que o time precisa, que é o RJ Barrett ter a bola na mão, o Jalen Brunson ter a bola na mão, Obi Toppin ter momentos, ter minutos, que querendo ou não, o Julius Randle, desde que ele chegou no Knicks, ele tem um usage percentage de 27%. Se a gente pega, em média, as terceiras opções de times, a gente tem entre 20% e 21%. O Julius Randle nunca vai ter essa função. Mesmo quando ele foi muito bem no Pelicans, como sexto homem, ele tinha uma função muito grande. Ele jogava num five out, que era ele troncando lá dentro, batendo para fora, e não é o cenário que o Knicks tem. Então, pro Knicks, eu penso claramente que é trocar o Julius Randle e dar a bola para RJ Barrett, Jalen Brunson e desenvolver esses jovens, porque se os jovens tivessem um pouco mais de nome na liga, talvez as picks não precisassem ser tão debatidas, talvez o Emmanuel Quickley tivesse mais valor, talvez as coisas fossem mais fáceis. Mas com o Julius Randle aí, não vejo muitos cenários positivos pro time. Mesmo que uma troca agora no pior valor dele, o Knicks acabe perdendo marginalmente, mas é pensar no futuro nesse caso. Eu ia falar que o Knicks, ele é a síntese, né, da lei de Murphy, né? Qualquer coisa que possa ocorrer de mal vai ocorrer no pior momento possível. E é isso que vem acontecendo, inclusive, para o Knicks, né, recentemente. Mas, sem entrar nos pormenores da troca, porque o Alexandre já, enfim, elucidou isso muito bem, eu acho que para mim existe um outro fator muito importante das últimas negociações como um todo, não só essa, mas quando a gente olha para o Jazz, principalmente a do Gobert. Eu acho que as duas negociações foram muito caras, tá? O Jazz saiu no lucro, não tanto o Cavs, porque eu acho que vai fazer valer a pena, apesar de ter pago um pouco mais, é uma troca que faz sentido, mas ainda assim, são trocas que estão super valorizadas após Sam Presti aprontar aí com a NBA inteira, né? Eu acho que existe uma NBA, um mercado de trocas antes da troca do Paul George para o Clippers e um mercado de trocas depois dessa troca. É claro, né, como a gente vê como as picks foram valorizadas, especialmente as picks de segunda rodada, né? Hoje em dia são uma moeda de troca cada vez mais usada e para mim é um movimento que começou muito com essa troca, né? E agora, enfim, o Jazz segue o mesmo caminho. Eu acho que é um caminho que as franquias pequenas, os mercados pequenos vão tender nos próximos anos. Não sei como isso vai funcionar muito bem, porque assim, até aí 2027 existe um monopólio, se é que a gente pode falar dessa forma, né? De picks aí pro OKC, mesmo o Jazz já tendo 13 picks de primeira rodadas, ou enfim, desprotegidas ali do começo, o Oklahoma ainda tem um arsenal aí muito forte, tem montado também um elenco muito forte a partir dessas picks. Então, a forma como a gente tá vendo essas trocas, eu não sei quando é que isso vai se normalizar, né? Mas as trocas que a gente tá vendo, assim, de 2019, 2020 para frente, são trocas que daqui a 5, 6 anos a gente vai, eu acho que claramente achar muito supervalorizadas, né? Não precisava de tudo isso. A do Gobert, para mim, o ápice, né? São 5 picks desprotegidas para uma posição que praticamente já existe ali no time e mais o resto do time todo, né? Pode ser que dê certo? Pode. É inclusive o que eu acho que vai acontecer no Cavs. Mas de qualquer forma a gente tá com um mercado desregulado aí quando a gente tá falando dessas trocas, né, Drica?
Exatamente, né? É muita coisa sendo envolvida em troca, né? E aí eu acho que talvez vai ao encontro do que o Alexandre falou, né? De o Knicks achar que tinha a negociação na mão, quando na verdade não tinha, né? Eu acho que essa off-season, né? Levando em consideração o que foi pedido pelo Duran, o que foi envolvido em troca pelo Gobert, fez a gente parar e pensar, mas ué, o que está acontecendo? Todo mundo tá querendo fazer o que o OKC fez ao longo do tempo, mas tá querendo fazer de uma vez só, né? E aí, Agatha, já aproveitando, né, como você falou aí, né, uma questão de o OKC ter esse monopólio de picks, apesar de Danny Ainge ter colocado o Jazz nesse caminho de reconstrução aí, com todas essas 13 escolhas, e aí tendo, desculpa, Evelyn, eu preciso te trazer para a realidade, te tirar aí desse momento de vou fingir que não existe, tendo Colin Sexton, né, que tem 23 anos no elenco, eu queria que a própria Evelyn, né, machucasse aí o coração dela, e o Alexandre falassem um pouquinho o que eles esperam também para esse Jazz, né, que está nesse caminho de reconstrução. Tem o Colin Sexton ali que tá voltando de uma lesão, mas é um cara, e aí a Evelyn pode falar melhor do que a gente, né? Tem um lugar de fala melhor. É um cara com 23 anos que tem muito potencial, não só, né, potencial, ele já provou que é muito bom. E aí tem toda essa reconstrução, né? Aparentemente o Danny Ainge quer colocar aí o Colin Sexton como um cara que talvez seja o que vai dar o start nessa reconstrução. Mas o que esperar para um Jazz que tinha até ontem, praticamente, Donovan Mitchell e Rudy Gobert centralizando aí essa franquia e tentando levar esse time a um passo a mais, né? Tendo feito playoffs, principalmente na temporada, não essa que passou agora, a anterior, embates tão interessantes, né, nos playoffs, para agora estar de fato recomeçando do zero. O que vocês esperam para esse Utah Jazz? A questão das piques, eu acho que o Sam Presti, ele revolucionou o mercado das piques, né? Igual o Curry das bolas de 3. Então, virou uma loucura. E aí, tipo, das 5 piques de primeiro round pro Gobert, aí um time que tem Durant vai ficar pensando, pô, no Durant eu quero 7, 8 escolhas de primeiro round, porque que você vai esperar, né? Não que o Gobert não seja um bom jogador, mas, né? E em relação ao Jazz, Drica, eu vou ignorar o seu comentário, porque na minha cabeça o Colin Sexton continua no Cavs. Tá. Então fala do Jazz reconstruindo com 13 picks sem uma Não, mas falando base. sério, o Sexton, ele é muito bom jogador, isso não tem como esconder. São pontos negativos dele que eu acho que foi o que fez a diretoria não querer renovar com ele, estender o contrato, enfim. Que é realmente essa questão do jogo egoísta dele, que vários jogadores falaram desde do ano de rookie dele, alguns jogadores tinham falado isso publicamente, e o papo continuava, tanto o jogo dentro da quadra, quanto o próprio Colin Sexton nos vestiários, né, tipo, essa questão dessa coisa pesada dele, sempre existiu esse papo. Então, eu acho que esse foi um dos pontos negativos, assim, e que pode vir a ser também no Utah Jazz. E a questão da defesa, né? Eu acho que esses são os 2 pontos negativos do Sexton. A defesa, ele realmente não aprimorou muito, né? E essa questão dessa energia pesada dele, acho que pode falar desse jeito. E assim, uma coisa que tudo bem, tem essas várias piques e tal, mas é necessário, se eles decidirem realmente se reconstruir através de draft também, é necessário eles terem muita paciência. Porque jogadores novatos, não é todo dia que vai achar um Luka Doncic, por exemplo, que já vem pronto desde a primeira temporada, né? Então tem jogadores que vão demorar um pouquinho mais para se adaptar, tem outros que não vão acabar não se adaptando. Então, realmente, se eles não forem usar essas picks para trocas, né, talvez buscarem outros All-Stars, assim, que eu não vejo muito sentido nisso, né? Mas a paciência tem que existir, porque torcer para time em reconstrução não é fácil. É uma parada complicada, cansativa, estressante, mas assim, eu vou falar agora por mim. Você vê esse time evoluir, sabe, a cada rodada, cada ano, a cada temporada, é muito legal. Você saber que, tipo, foi desde o começo ali no seu time, isso é muito bom. Mas se não houver a paciência, isso foi algo que eu sempre bati no martelo no meu perfil.
e a gente tem que ter paciência, porque uma hora vai vingar, vai virar. Então, é muito bom. Mas eles têm uma base, né, que é o próprio Sexton, o Markkanen também, que apesar dos pesares, ele é um bom jogador quando ele quer, né, quando ele tá disposto. E o Ochai a gente não sabe muito, porque é um novato também, né? Tipo, um novato assim que veio mais velho do college e tudo, mas indica que é um bom jogador também, que é um bom defensor e um bom chutador de 3. Então, a base eles têm. E aí, agora, com essas picks que eles têm nas mãos aí, se eles decidirem realmente se reconstruir através delas, é um caminho longo, né? Não é fácil, mas é bem. Se você souber como assistir e tudo, é bem prazeroso de ver a evolução dos meninos. Nem me fale de Você sabe muito paciência, bem. eu tô exercitando demais. Tô Agatha, exercitando demais a minha. Eu pensei que dessa vez ia, que quando agora eu ela, ia poder. quando ela achou que ia, aí veio uma Hoje lesão e sim, hoje levou sim, a hoje sim. esperança da Agatha Hoje embora. não. Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Hoje não. Gente, Pois meu é, time pois tá há é. 20 anos reconstruindo. Vocês estão reclamando de Coitado do cheia. Alexandre. Que Realmente isso? o Alexandre ganhou. Acabou. Sem mais Esse palavras. argumento acabou com tudo. Pois é, precisa ter um trabalho de paciência, mas assim, o Jazz ainda não terminou de fazer tudo que dá pra fazer durante essa janela, né? Quando a gente olha pra esse time, é um time que ainda dá pra trocar um Jordan Clarkson, Bogdanovic, tem o Rudy Gay e o Mike Conley ali também dando sopa. E assim, dos jogadores que chegaram, dá pra extrair um suco interessante, né? Existe alguns jogadores que podem ficar. Inclusive, a gente não falou dele, né? Talen Horton-Tucker, que está no Utah Jazz e Meu Deus, assim, verdade. quando rolou, por exemplo, o rumor de troca de Kyle Lowry pro Lakers, a torcida do Lakers disse que não era para enviar o Talen Horton-Tucker porque não valia. E aí ele foi trocado por Patrick Beverley a preço de banana, né? Uma coisa absurda, e agora também está no Utah Jazz. Então, assim, é um time que tem alguns assets ainda. Deve trocar esses jogadores que eu mencionei antes. O próprio Lakers está interessado em trazer de volta o Jordan Clarkson, né? Olha que loucura. E, enfim, tem o Bogdanovic, alguns outros jogadores interessantes para fazer esse tipo de coisa. E imagino que vá atrás de picks de fato, né? Variavelmente aí. Vamos ver se LeBron James e o Brownie vão jogar no Utah Jazz ou no Oklahoma, né? Que são os times que vão ter as picks para escolher o homem. Eu chuto no OKC. Alexandre, você que é uma pessoa aí com toda a paciência do universo, né? Como ele acabou de argumentar aqui, acabando com qualquer outro argumento. Como é que você enxerga esse Utah Jazz aí para a próxima temporada? E daí já emenda e me diz até onde você acha que chegam Utah Jazz, Cleveland Cavaliers, como a gente já falou nos playoffs, né? E o seu próprio New York Knicks na próxima temporada, os envolvidos nessa novela do Donovan Mitchell. Não, eu acho que o Jazz vem fortíssimo para a corrida pela pick 1, não tem como. Vai trocar todo mundo que a Agatha acabou de comentar. Não vejo sentido manter nenhum desses veteranaços no time, com um valor de troca relativamente justo. Mike Conley tem um contrato mais ou menos, Jordan Clarkson está no contrato legal. Então você consegue adquirir uns ativos interessantes de times desesperados, como o Lakers. Mas correr pela pick 1. Não vejo muito sentido, né? Manter esses jogadores. Vai ser interessante ver como que o Jazz vai funcionar nos drafts a partir de agora, né? Que o principal scout deles está no Knicks hoje, né? Que é o Walt Perrin, que foi o cara que fez o Jazz escolher o Donovan Mitchell lá na 13, agora não fugiu a memória. Forçou eles a fazerem a troca. Não, o cara é bom, pode selecionar. Ajudou a selecionar Gobert. Então, era o principal scout deles e hoje está no Knicks. Vamos ver como que vai ser essas escolhas mais marginais. Porque como eu falei, eu acho que o Cavs vai ser bom e vai ser bom por muito tempo, são muito jovens, então eu não acho que as escolhas do Cavs serão altas, então ele vai ter que conseguir fazer um trabalho de scout bom nas últimas escolhas de primeira rodada. Eu acho que o Cavs é um time que eu apostaria que pega playoff direto, ficaria decepcionado se não acontecesse, e acho que dá até pra beliscar um segundo round ali, porque eu sou muito fã do Garland, pra mim foi o most improved player real da última temporada. Se eu tivesse um voto, seria ele, eu gosto demais dele. E gosto demais do Donovan Mitchell. Esse último mês foi uma tortura, porque foi ver jogo do Donovan Mitchell atrás do jogo do Donovan Mitchell, pra ele não jogar no meu time. Então, virei mais fã ainda do Guri, e agora
vou torcer à distância. Vou fingir que ele não existe de vez em quando, pelo menos no início, como a Evelyn ensinou sobre o Colin Sexton, mas eu acho que o Cavs vai surpreender. Surpreender no sentido de ser melhor ainda, né? E Knicks, eu acho que a gente batalha pela última vaguinha do play-in ali, que nem a gente batalhou na última temporada, não conseguiu, mas depende muito, eu reforço, a questão do Julius Randle, que o Knicks tentou ter a vantagem em relação ao negociação com o Donovan Mitchell, quis ganhar, entre aspas, em valor, né? Não quis oferecer o que eles achavam que era demais. E que eu até entendo, o Donovan Mitchell é uma estrela, não chega a ser uma super estrela. Não é como o amor da Drico, o Tatum, que é um cara perfeito. Se fosse o Tatum, você oferece tudo que você tem na vida ali. É um cara que tem defeitos, tem falhas. Mas o Knicks, nesse momento, quando o Randle precisa trocar, nem que perca a troca, nem que receba 3 escolhas de segundo round de um time aleatório que tá topando receber ele ali, para o time conseguir ter esses jovens, conseguir desenvolver e batalhar de forma saudável, porque ver o Julius Randle dar 6 step backs ali e fazer nada, dar um airball, não vale a pena para ninguém. A paciência chega uma hora que acaba. Isso que você vê o nível que o Julius Randle fez com a torcida. Faz 20 anos esperando e o Julius Randle conseguiu cansar todo mundo. Em um ano. Parabéns, Julius Randle. Você é incrível. Realmente, eu daria a vida inteira para ter eternamente Jason Tatum, mas não vai precisar porque ele vai ficar lá. Agatha, o que você espera ou até onde você imagina que Utah Jazz, Cleveland Cavaliers e New York Knicks chegam nessa temporada? Bom, eu espero que o Cavs chegue aí nos playoffs, né? Chegue nessa vaga direta sem ter que passar pelo play-in. Espero que o Knicks me dê bons jogos, pelo menos, né? Pra eu assistir, que eu não tô aqui de passeio. Então, já que estou aqui, tomara que sejam bons jogos. Inclusive, tá chegando aí o dia que eu vou ver o KC contra Knicks, né? Vai ser uma coisa horrorosa. Eu não recomendo pra ninguém, além de mim, assistir essa partida. Mas tudo bem. E o Jazz eu acho que vem forte na briga aí pela pick 1. Do próximo draft, que é o Embanyama, né? Então, os caras vão atrás de outro francês pivô. Vamos ver se a história vai ser diferente dessa vez, né? Mas o Embanyama tá em jogo e tem muita gente interessada. Então, acho que o Jazz vai ficar lá no fundo. Imagino que o Knicks brigue talvez por um play-in, se resolver, né? Colocar a cabeça no lugar. Vamos ver como vai ser também a liderança do Jalen Brunson dentro de quadra. Eu tô ansiosa para ver como as coisas fluirão nessa equipe. E o Cavs vai brigar pelo topo. É um no final, um no meio e um no começo aí da tabela. Evelyn, e você? O que você apostaria na KTO se você fosse apostar dessa temporada de Cavs, Jazz Cavs eu e vou de Knicks? título pra ter como alcor. Mentira. Mas Não escutem essa aposta de Evelyn. Não percam ou seus talvez, dinheiros. quem sabe, tiver um doido pra apostar e der um bagulho absurdo, igual reverter as 3-1 na final. Vai ficar milionário, né? Vai ficar. Fica Mas, milionário. não, falando sério, do Cavs eu acredito mesmo que a gente vai conseguir vaga direta nos playoffs, pelo menos é o que eu espero, né? O que a gente agora precisa, né, fazer com essa troca, essas coisas todas, então não tem mais para onde correr. Agora a gente tem o que esperar do time, então tem que fazer acontecer. E a minha opinião também não é muito diferente do Alexandre e da Agatha. Eu acho também que o Jazz provavelmente deve trocar esses outros nomes maiores, né? E realmente brigar por mais uma pick, né? E o Knicks eu também acho que vai buscar play-in, né? Dependendo muito, a não ser que o Julius Randle volte a jogar o que ele tinha jogado na outra temporada, dê muito certo com o Brunson, mas fora isso, se não conseguirem se ajeitar mesmo, criar essa coisa dentro de quadra, eu imagino mesmo que vai buscar play-in também. Bom, então é isso, né? A gente já tá jogando aqui o Cavs nos playoffs, o Knicks no play-in e o Jazz em busca da pick 1 do draft de 2023. Gente, considerações finais aí sobre essa movimentação e sobre seus respectivos envolvidos?
Eu queria fazer só apontar uma questão aqui, que apesar da tristeza do Donovan Mitchell não estar no Knicks, é compreensível se tiver algum torcedor do Knicks ainda com essa dúvida. O Cavs é um time muito melhor, muito mais pronto e que poderia fazer esse risco de 3 escolhas, um jovem, Colin Sexton e o Lowry. Então, o Knicks oferecer mais coisas, por mais que a gente não entenda qual linha que eles traçaram, que pra mim foi maluca, mas enfim, o Cavs está mais pronto para correr esse risco. Ele tem um elenco, já tem 3 estrelas jovens ali para bancar se a troca de alguma forma não fosse tão vantajosa como acabou não sendo. Eu acho que por valor o Cavs pagou mais do que ele vale, mas ele tem um plantel ali para compensar. Quem diria que as pessoas iam voltar a falar que o Cavs tem um time pronto e bom para arriscar? Quem diria que isso ia voltar a acontecer, né, amigos? Nossa, eu elogiei a off-season do Cavs, eu fiquei super feliz quando contrataram o Robin Lopez, é um cara que eu gosto muito, e eu falei que eu comecei a torcer pro Cavs na temporada de segundo plano só por causa do Robin Lopez. É um cara que teve um ano no Knicks e trabalhava duro, fazia o papel sujo ali, se não jogava muito, não reclamava, quando jogava, entregava. E eu agora, mais do que o Donovan Mitchell, é o cara que eu mais torço pra ter Aproveita que o sucesso muro no tá Cavs, baixo. Robin Lopez. Ah lá, a Evelyn querendo fazer um recrutamento aqui em pleno podcast. Pleno podcast. Já sofri tempo demais no Knicks, eu vou esperar, uma vez vai dar certo. Algum ano. Espero. As esperas sempre dão resultado. Talvez não de título, né? Mas quem sabe te fazem feliz por alguns anos. Eu só não quero ser mais o Kings do leste, sabe? Só isso que eu peço é muito. Não pode ser muito. Sabe? Não ser o Kings. E assim, o que deixa triste o torcedor, outro dia eu tava voltando, semana passada, retrasada, eu tava voltando de um rolê, muito bom inclusive, era 6:30 da manhã. Aquele rolê? Pois é. Semana retrasada. Foi um grande dia. Eu peguei o metrô e o metrô saiu na porta do Madison Square Garden. E aí eu olhei e eu pensei, né? Aquele fim de rolê que você decide que você vai mudar a sua vida, né? Você fala, não chega, pra mim deu. E eu pensei, é isso que o Knicks deve sentir toda vez. Tá na hora de mudar a vida. É assim, a meca do basquete é a franquia mais valiosa. Tá na hora de mudar de vida. E aí eu e o Knicks vamos mudar de vida esse ano. Depois dessa crise de consciência que eu tive. Mas eu estou acreditando. Espero que vocês, torcedores do Knicks, também estejam. Torcedores do Knicks. Meu único comentário sobre essa fala da Agatha é: se vocês forem mudar de vida como a Agatha vai mudar de vida esse ano nesse aspecto, sinto muito, mas vocês não vão a lugar nenhum, tá? Então, não sei se Eu a tô com Agatha medo tá agora. torcendo pro bem ou pro mal, né? É no pouca Knicks. confiança. Pois não, é pouca confiança depositada em mim, mas eu vou corresponder a toda essa falta de fé da Adriele. Eu Mel, tá acredito bom? em você, Vou Agatha. corresponder. Eu Podem confio ficar em tranquilos, você. torcedores do Knicks. Obrigada. Que erro, Muito Evelyn. obrigada. Que erro, Evelyn. Só te digo isso, que erro. Gente, muito obrigada. Agradeço a participação, Evelyn, Alexandre, pra gente falar um pouquinho sobre essa troca e as expectativas, né, nos envolvidos e nos que quase foram envolvidos, né, Alexandre? Agradeço demais a presença de vocês. Torço demais, Evelyn, para que o Cavs de fato corresponda a essas nossas expectativas ditas aqui hoje. Alexandre, ao Knicks, né? Fica aqui a minha solidariedade, é o que resta. E a Agatha eu já entreguei para Deus a esse OKC. Vamos pensar já na próxima temporada. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço novamente o convite, fico muito feliz, tá? Eu falo sério, é uma honra estar aqui com vocês, acompanho, consumo o conteúdo de vocês. Obrigado. E vai, Knicks, alguma hora vai dar certo, algum dia. Espero estar aqui para ver. Eu queria agradecer de novo o convite. É sempre bom vir aqui gravar com vocês, fazer esses episódios com vocês. E eu já queria deixar, obviamente, né, fazer a minha propagandinha aqui, né? Que é para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, que é @cavalheiros Brasil no Twitter,
_Cavaliers Brasil no Instagram. E meu podcast também, qualquer plataforma de áudio, Cavaliers Brasil Podcast, vocês também acham. Então, muito obrigada, gente. E fazia tempo que eu não falava isso, mas estou muito feliz com o meu Cleveland Cavaliers. Esse ano eu tenho fé que vai. Agatha, muito boa noite. E semana que vem Boa a gente noite. tá de volta, né? Boa noite, espero que na semana que vem você deposite um pouco mais de fé em mim. Tá bom? Até Pode mais. deixar, pode deixar. Até mais. Boa semana, gente.